Coisa que seria muito interessante se a gente conseguisse, quem sabe se fosse uma aula presencial, assim, organizaria uma enquete e observaria alguma situação dentro da sala e aí faria a pesquisa ali dentro para a gente confirmar ou não e verificar essas realidades do conjunto, certo? Esse é um ponto do conjunto, que quando a gente pensa assim de alguns, ah, algumas vacas não são brancas, né? Algumas vacas não são brancas. Então existe o grupo das vacas brancas, né? Existe o grupo das vacas de outras cores, e aí a gente está falando de um conjunto de vacas, mas que não são brancas, né? Então, o que facilitaria esse entendimento desse assunto aqui seria justamente a gente entender essa noção de conjunto, né? E aí, quando eu digo algumas vacas não são brancas, e eu digo que esse enunciado é falso, então é verdadeiro, qual enunciado? Né? Que toda vaca é branca. Algumas vacas não são brancas, é falso. Então, o que eu posso inferir de verdadeiro dessa afirmação? Que toda vaca é branca é verdadeiro. Agora, aí você vai pensar, mas eu conheço vaca, eu conheço o grupo das vacas e tem vacas, e dizer que todas as vacas são brancas é verdadeiro não é, não condiz com a realidade. Mas nós estamos analisando com base naquela afirmação de que algumas vacas não são brancas ser falso, com base nesse referencial apenas, né? Então vamos fazer exemplos. Eu vou colocar aqui o nosso quadrado das oposições, né? Para a gente fazer a revisão lá dele, como que ele então é feito, né? Como que ele se estabelece. Então veja bem. Quanto a esse quadrado aqui, me faz uma manifestação aí, seja oral, seja como forma. Alguém de vocês ainda tem dificuldade sobre a subalterna, subcontrária, contrária, contraditória? Se tiver alguém que tem alguma dificuldade sobre esse negócio para identificar elas, manifesta, por favor. Assim, das atividades que o senhor passou lá, eu acertei praticamente todas, olhando por essa tabela aqui. Mas Uhum. aquelas últimas lá de umas diferentes, sabe? Eu não sei expressar. Sei qual que é. Aquelas lá, todas elas eu errei. Ah, tá. Então, assim, você Aquelas que entendeu tem mais de uma verdade. isso. Então, você entendeu a, que a contrária de todo o SEP, se o SEP é verdadeiro, a contrária é falso. Você entendeu isso. Mas você não conseguiu entender o conjunto, né? Então, vamos fazer o exemplo aqui agora. Vamos ver isso aí, Lucas. Pessoal, algum de vocês aqui tem alguma dificuldade de falar que é a contrária, a subcontrária, a subalterna e a contraditória? Eu tenho dificuldade, professor, na verdadeira, falsa ou indeterminado. Sim, Esse essa que é o que é meu a problema. E questão. essa que o Lucas falou, eu errei uma só, se não for meu Certo, engano. ok. Mas não vamos ficar focados só na tarefa que foi feita, gente. Vamos ficar focados em você poder resolver essas questões daí para frente, entendeu? Vamos colocar uma frase aqui, justamente essa que eu falei. Algumas vacas não são brancas. Certo? Olhando essa frase, me diga aí qual que é a contrária dela. No caso Algumas aqui, vacas são brancas. deixa eu só organizar aqui, tá? Porque já que há algumas, então é o tipo O, essa frase, né? Então aqui você não tem contrário, você tem subcontrária. Só para ficar um termo bem. Então a subcontrária dela é. Fala, Lucas. Algumas vacas são brancas. Algumas vacas são brancas. Certo. E a subalterna? Ajuda a gente. Vocês falaram que não tem. Que Toda vaca é branca. Ô, Larice, nós estamos na frase do tipo O.
algumas vacas não são brancas. E agora eu perguntei pela subalterna. Nenhuma vaca é branca. Isso. Nenhuma vaca é branca. Certo. E agora a contraditória. Agora é a do toda. Toda vaca é branca? Justamente. Então, pronto. Eu tenho aqui a contraditória. Toda vaca é branca. Eu tenho a subalterna. Nenhuma vaca é branca. E eu tenho a subcontrária. Algumas vacas são brancas ou alguma vaca é branca. Certo? Então, nós só deciframos o quadrado das oposições aqui. Então, veja bem. Vamos supor que essa frase ela é verdadeira. Se for verdadeira essa frase, deixa eu só já fazer uma duplicação aqui para me mudar ali. Ou o contrário, vamos fazer o mais difícil para o mais fácil. Vamos colocar que essa frase aqui, na verdade, ela é falsa, certo? Essa frase, eu disse para você que ela é falsa. Ô Vanessa, o que está sendo dito aqui? A frase, algumas vacas não são brancas. Isso aqui é falso. Falso. É falso. O quê? Estou determinando que é falso. Se eu estou determinando que isso aqui é falso, agora já vamos responder a sua questão lá, ô Lucas. Se eu estou dizendo que algumas vacas não são brancas é falso, então eu quero dizer para você que pode ser que todas as vacas sejam brancas. Você está entendendo, Lucas, aqui? Essa é a primeira inferência que eu posso fazer, uma inferência que eu posso fazer. Eu posso fazer também a inferência de que, com base nessa frase aqui, eu posso dizer que algumas vacas, pode ser que algumas vacas sejam brancas. Eu queria que vocês fossem manifestando, para ver se vai ficando clara essa questão aqui. Oi? E pode ser nenhuma também? Não. Agora, veja bem. Não pode ser. Então, vamos colocar essa... Isso aqui você vai marcar lá, viu, Lucas? Aquelas que pode ser. Agora, não pode ser o quê? Não pode ser que algumas vacas sejam brancas, porque o próprio enunciado já disse que é falso, né? Então, não pode ser que algumas vacas sejam brancas. E também não pode ser que nenhuma vaca seja branca. Isso não pode ser. Aí, o que pode ser aqui? Olha, respondendo então, se o enunciado algumas vacas não são brancas é falso, a sua subcontrária, que é algumas vacas são brancas, é verdadeiro. A sua subalterna, nenhuma vaca é branca, é falsa. E a sua contraditória, toda vaca é branca, é verdadeiro. E aí você tem essas duas coisas aqui, ó. Isso aqui é o que pode ser, é o permitido. E esse outro aqui é o que não pode ser, conforme aquela frase ali. Conseguiu Esse aí, entendeu? mas só que lá, às vezes tem umas perguntinhas, faz algum peguinho e às vezes não entra na cabeça. Uhum. Agora vamos analisar o contrário aqui, né? Nós temos aqui essa proposição. Nós vamos colocar que ela é verdadeira. Então eu vou dizer para você, isso aqui agora condiz com a realidade, olha. Olhando esse exemplo aqui, não condiz com a realidade, certo? Agora esse aqui já condiz com a realidade porque você conhece o mundo das vacas. Agora se eu falasse de um assunto que você não conhecia, de jeito nenhum, aí você vai ver só pela lógica, viu, Vanessa?
Se for um assunto que você não conhece, você só tem a lógica para analisar aqui. E aí, nesse sentido, faz toda a diferença lá. Vamos fazer primeiro aqui essa questão de colocar o que pode ser, né? Pode ser que, se eu disse algumas vacas não são brancas, é verdadeiro, então pode ser que alguma vaca seja branca, pode ser que alguma vaca seja branca, e o que mais pode ser? Pode ser também que nenhuma vaca seja branca. Em questões de possibilidade. Agora, o que não pode ser de jeito... Aí pode ser também que algumas vacas não sejam brancas. Certo? Pode ser que... Agora, o que não pode ser nessa questão aqui, meninos? O que não pode ser? Naquela lá poderia ser que todas as vacas não são brancas? Não. Outra. Que aí, aquela é nenhuma, né? Vamos voltar lá agora aqui. Vamos só... Não pode ser que... O que não pode ser aqui é que toda vaca seja branca. Certo? Aqui é proibido. Aí, nesse sentido, você tem aqui que pode ser verdadeiro, pode ser que alguma vaca seja branca, é a subcontrária, pode ser V ou F. Ou F indeterminada? É indeterminada porque você não tem certeza, não tem como ter certeza. A subalterna pode ser também, pode ser V ou F. Então, no caso, é indeterminado. Agora, a contraditória, eu sei que é F, certo? Não tenho dúvida quanto a isso. Só disse, algumas vacas não são brancas. Isso é verdadeiro. Então, pode ser que algumas vacas não sejam brancas. Pode ser que nenhuma vaca seja branca. E pode ser que alguma vaca seja branca. Né? Pode ser. Mas o que não pode ser, então isso aqui tudo pode ser, né? Só que não está determinado, mas isso aqui não pode ser. Não pode ser que todas as vacas sejam brancas. Vamos voltar aqui nesse outro termo aqui. Então, olha só. A mesma frase sendo falsa. Então, aqui, pode ser que todas as vacas sejam brancas. E isso é verdadeiro. Não é indeterminado, é verdadeiro. E pode ser também que algumas vacas sejam brancas. Isso é verdadeiro também dizer. Pode dizer de uma vez. Agora, você não pode dizer de jeito nenhum que nenhuma vaca é branca. Está suficiente ou não? Pra Nossa, mim, professor, só tranquilo. explicando aí, abre a mente facilmente, mas na hora de me interpretar e ler, tá me confundindo demais. Uhum. Mas isso é o que está dizendo no texto lá, viu? Está explicando, do mesmo que eu estou falando aqui, está sendo explicado lá. Aí vocês têm que. Vamos colocar outra aqui, outro exemplo. Vamos usar esse momento hoje só para esses exemplos aqui. Deixa eu só ajeitar mais um aqui. Já vai decidindo aí qual que vai ser a próxima frase. Para a gente fazer agora diferente. Uma do tipo I, por exemplo. Gente, ajuda com a frase aí.
Todo cachorro é vira-lata. Essa é do tipo A, mas pode ser essa mesmo. Vamos lá fazer com base nessa. Só estou querendo aproveitar aqui o slide e... Gastando tempo demais. Então pronto, vamos começar com essa frase aí. Todo cachorro é vira-lata. Essa é do tipo A. Todo cachorro é vira-lata. Não sei se tem hífen, mas tudo bem. Então nós vamos começar aqui pensando, falando, né, definindo, determinando que essa frase, ou antes, né, vamos colocar aqui no caso essa aqui é total, então ela vai ter uma contrária, não é uma subcontrária. Qual que é a contrária dela? Meninos, a contrária de todo cachorro é vira-lata. Nenhum cachorro é vira-lata. Nenhum cachorro é vira-lata. Qual que é a subalterna? Algum cachorro é vira-lata. Algum cachorro é vira-lata. E a contraditória? Todo cachorro. Ah, é nenhum. Hã? Algum cachorro? Algum cachorro é vira-lata. Algum cachorro não é vira-lata. É, porque essa foi justamente a que foi dita ali, né? Então aqui, ó. A contrária, nenhum cachorro é vira-lata. Subalterna, algum cachorro é vira-lata. Contraditória, nenhum cachorro é vira-lata. Então agora nós vamos começar com os pode ser que, porque nós temos aqui então ela enquanto verdadeira, né? Deixa eu só duplicar para a gente começar a julgar aqui agora. Então vamos começar julgando que ela é. Vamos começar que ela é falsa mais uma vez. Falsa. Se ela é falsa, todo cachorro é vira-lata. É falso. Então o O vai ser verdadeiro. O contraditório vai ser verdadeiro, né? Agora, o E e o I vão ser indeterminados. Entendeu? A contrária vai ser V ou vai ser F. E a subalterna vai ser V ou vai ser F. Então, indeterminado. Agora vamos fazer isso aqui na forma de texto. Então, se eu disser que todo cachorro é vira-lata é falso, pode ser que algum cachorro pode ser que algum cachorro seja vira-lata. Pode ser também que nenhum cachorro seja vira-lata. E pode ser também que pode ser que alguns cachorros não sejam vira-latas. Agora, o que que não pode ser? Não pode ser que todo cachorro seja vira-lata.
E aí? Tranquilo ou não? O O é verdadeiro mesmo porque é contraditória. Agora pensa bem. Todo cachorro é vira-lata. Isso é falso. Eu só estou dizendo o seguinte, eu não posso dizer que todo cachorro é vira-lata. Mas eu posso dizer que nenhum cachorro é vira-lata, certo? Ou posso dizer também que algum cachorro seja vira-lata. Mas a conclusão que eu tenho que confirmar, que eu posso falar sem confirmar, é só que nenhum cachorro não é vira-lata, é falso. É verdadeiro, quer dizer. Algum cachorro não é vira-lata, é verdadeiro. Porque já que é falso que todo cachorro seja vira-lata, pode ser que algum não seja, né? Mas pode ser que nenhum seja também. Do mesmo jeito que algum seja vira-lata. Está tranquilo, menino? Parece que eu estou sozinho aqui, não sei se está rendendo. Não, professor, é porque Tá assim, rendendo? dá para entender assim um pouco, mas essa matéria ela é muito confusa, então eu estou achando mais fácil, eu estou até caladinha aqui, entender, eu sinceramente eu não estou conseguindo entender bem, mas assim, eu consigo resolver através até de uma tabelinha que o senhor passou a aula passada, que tem lá no blog. No blog. Então, eu lendo aqui, eu consigo resolver, mas não é porque eu entendi, entendeu? Entendi. É porque a tabela aqui, ela é bem clara, então, assim, a gente lê, a gente consegue, né? Igual ela fala, se A é verdadeiro, E é falso, I é verdadeiro e O é falso. Então, assim, através dessa tabela, eu estou conseguindo resolver. Mas, assim, essa matéria, eu já quebrei a cabeça, assim, ela é muito confusa. Não, mas aí, a questão que eu falei para vocês já, nem tudo você vai ter condição de confirmar ou verificar na realidade. Então, o que você precisava de aproveitar dessa disciplina? É a linguagem. Então, vai pela regra, e se alguém chegar e falar para você determinada coisa, essa coisa que ela vai falar vai ser sempre, ou vai ser todo SEP, ou vai ser algum SEP, ou vai ser algum S não EP, ou vai ser nenhum SEP. Você pode analisar todo o discurso, toda informação que alguém for te fazer, vai ser de algum jeito dessas frases aí. Aí você precisa confirmar, né? E na hora de confirmar, você abre o leque de possibilidades. Isso só pela regra, não pela a própria confirmação do fato, né? E também te leva a entender o seguinte: o sujeito foi lá e falou, ó, todo cachorro é vira-lata. Só que um biólogo falou para você, isso é falso. O que você pode concluir com isso? A pergunta é essa, Karen. Olhando aqui para essa tabela, né? É claro que é só para a gente entender e aqui, enfim. Se alguém disse, todo cachorro é vira-lata, aí outro falou para você, olha, isso é falso. Aí você vai continuar. Então, eu posso concluir que, ou eu posso dizer que, só uma coisa, que algum cachorro não é vira-lata. Isso você pode dizer na lata. Agora, saber se nenhum cachorro é vira-lata ou se algum cachorro é vira-lata, aí você precisa fazer outras pesquisas e outras confirmações para dizer. Essa que é a tal lógica mesmo, entendeu? Essa regrinha da lógica mesmo. E que vai ser diferente, né, se de fato ela for verdadeira. É ruim que a gente já sabe que não é verdadeira. A gente sabe que tem cachorro que não é vira-lata, né? Mas vamos supor, conforme a determinação aqui, que todo cachorro é vira-lata é verdadeira. Se isso é verdadeira, a contrária... Eu acho que essa matéria é mais confusa de entender, porque na vida da gente mesmo, no dia a dia, a gente sempre fala ou é ou não é. E essa matéria, ela abre um leque assim, não existe ou é ou não é. Então, entre esse é e não é, pode ser que não seja, pode ser que... Então, assim, eu acho que essa matéria ela é mais confusa porque ela foge um pouco da realidade do dia a dia da gente, assim, né? Então, a gente fica meio caçando alguma... na verdade, acaba que tem umas coisas que não tem muita lógica, né? Então, ela se torna... para mim, ela se torna... difícil de entender, às vezes, a falta de lógica.
Agora, Karen, me fala uma coisa. Na sua vida é assim mesmo? Ou é ou não é? A maioria, algumas situações, sim. Eu acho que na minha vida, bem diferente da sua, a maioria da situação é muito mais a incerteza do que a certeza. Sabe? Por exemplo, tem um carro aqui na garagem. Ele funciona? Então eu posso dizer o quê? Eu parei com ele funcionando. Agora, se eu entrar lá nele lá e dar a partida, ele vai ligar? Mas eu falo assim, ou ele funciona ou ele não funciona. Mas, Karen, presta atenção. O meu carro vai funcionar? O meu carro funciona? Eu posso dizer que isso é verdade ou eu posso dizer que isso é falsidade agora, nesse momento aqui agora? Depende da maneira que você deixou ele. Se você deixou ele funcionando, Não, provavelmente ele vai... eu deixei ele funcionando. Como no início do ano passado, eu deixei ele funcionando. Quando eu fui sair cedo para levar meu filho na creche, ele não funcionou. Mas eu deixei ele funcionando. E quando eu fui dar a partida nele, ele não ligou. Você tá entendendo? Uhum. E aí? Aí eu disse, o problema da Karen é o mesmo que o meu, Karen. Eu Sim, levo pela lógica e no final... Sim, mas aí a gente tem que pensar assim, é fato, né? O carro, a televisão, eu vou ligar a televisão, né? A televisão funciona? Uai, eu desliguei ela ontem à noite, ela tava funcionando normal. Agora, a sua televisão funciona, Caio? Aí eu vou dizer, a televisão funciona. Isso é mesmo dizer, toda televisão funciona. É a mesma coisa dizer isso aí. Isso pode ser verdadeiro, pode ser falso. Entendeu? Agora, se eu disser que é verdadeiro, eu tenho que confirmar que ela funciona. Se eu disser que é falso, eu vou ligar lá e ela não vai funcionar. Mas não é certeza que ela vai funcionar. É certeza? Não é certeza. E também não é certeza que ela não vai funcionar. Eu acho que vocês estão, assim, desculpa, cara, só comentando o que você disse, né? Não tem nada. Não, mas vocês estão colocando certeza onde não tem certeza. Que, na verdade, é incerteza. Tudo que acontece na nossa vida. Agora, o que acontece? Alguém vai dizer isso é falso, isso é verdadeiro. Aí você vai entrar no processo de confirmar. Se disser que é falso, o seu caminho vai ser esse. Se disser que é verdadeiro, o seu caminho vai ser esse. Aí é as conclusões que faz além disso aqui. Entendeu? Então, por exemplo, porque, na verdade, eu estou tentando justificar para vocês e tentando explicar para vocês que vocês não precisam se preocupar com esse negócio de ficar buscando na natureza, buscando na realidade dos fatos, porque nem tudo você vai dar conta de buscar na realidade dos fatos. E aí você tem que analisar apenas o que está escrito. E aí, analisando apenas o que está escrito, aí você não erra. Você não erra na análise. Agora, se você ficar buscando lógica dos fatos da natureza que você já conheceu, aí você tem chance de errar na análise. Isso é isso que eu estou falando para o senhor. É assim, talvez eu não soube expressar direito. Assim, essa matéria você tem que seguir muito. A gente não tem que caçar muita lógica. Eu estou percebendo assim, nessa matéria agora. Porque acaba que tem muitas coisas que não tem lógica. Então, para mim, está sendo mais viável eu seguir a regra. Mas aí, agora que vamos trocar essa palavra aí, e faz parte da disciplina. Não fala que não tem lógica, porque tem lógica. É um argumento válido, tem lógica. Agora, o que pode ser que você não encontra na sociedade. Aí, pelo que eu acabei de entender que você acabou de falar, é que para você o que tem lógica é o que está na sociedade ou o que está na natureza. Isso é ter lógica, mas não necessariamente. Porque o que acontece? Tem lógica nascer, por exemplo, pessoal mais ligado à saúde aí, ou biologia, tem lógica nascer uma mula ou um burro? Não tem lógica, porque são animais estéreis. A mula e o burro. Vocês sabiam disso? Sim. Eu não. Pois é. Eu sabia. A mula, ela é um filho de um jegue com uma égua. Entendeu? E são espécies que, apesar de ter unido e dado um fruto, esse fruto não é uma espécie que vai continuar existindo. Ela não gera. A mula e o burro são estéreis. Então não tem lógica o burro e a mula ter nascido.
Você está entendendo, cara, o que eu estou tentando falar? Então, na natureza tem coisa que não tem lógica. Como o nascimento. e outros híbridos que tem por aí, como o limão Tahiti. O limão Tahiti, aquele verdinho, você abre e não tem semente. Por que não tem semente? Porque ele é um cruzamento de 2 outros tipos de limão, que é espécie, mas ele é um cruzamento sem lógica, porque ele não vai continuar sendo uma espécie daí para frente. Ele só vai nascer do cruzamento, do hibridismo feito ali pela natureza. Então, geneticamente, não tem lógica, né? Mas é um fato que ocorre aí. Agora, a linguagem, o que eu digo para você, o que é, o que não é, aí é o que tem lógica. Ou não tem lógica no sentido de ser falso ou verdadeiro, de ser válido ou ser inválido. E esse é um ponto que eu tenho certeza para vocês, que eu até estava lembrando das minhas aulas de lógica com meu professor lá na faculdade. Ele dizia, a lógica é como uma máquina de fazer linguiça. Se você coloca carne de qualidade na máquina de fazer linguiça, você vai ter uma linguiça de qualidade, você vai ter uma linguiça de boa qualidade. Se você coloca carne ruim, você vai ter uma linguiça de má qualidade. E nesse sentido as proposições. Se você formula proposições de boa qualidade, você vai ter argumentos válidos. Se você formula proposições de baixa qualidade, você vai ter argumentos válidos. Então, Ô, professor, sim. só uma dúvida a respeito da sua formação. O senhor é formado em quê? E quando o senhor teve essa matéria, o senhor teve dificuldade no começo também? Porque a minha Claro. preocupação é essa, a minha dificuldade está no começo, eu imagino mais para frente. Não, claro que é um termo, é uma questão muito técnica, né? Eu fui formado em filosofia e eu tive 2 semestres de lógica, né? E você está tendo apenas meio semestre de lógica, entendeu? Eu tive lógica formal 6 meses, depois eu tive lógica simbólica 6 meses. Então eu tive 1 ano estudando lógica. Agora você tem em 1 semestre 2 disciplinas, que é lógica e métodos quantitativos. Entendeu? Então eu tive, por exemplo, 100% de carga horária, você vai ter apenas 25%. Então tem esse prejuízo mesmo aí nesse processo. Mas como agora, isso não é uma questão fundamental para o seu curso. É uma questão de conhecimento de mundo, conhecimento de formação científica mesmo. Entendeu? Então, ou seja, eu não sei, eu acho que você é da enfermagem. Karen, você é da enfermagem também ou do que é seu curso? Odonto. Isso, eu sou da Odonto. enfermagem. Então, beleza. Vocês são da saúde, ou qualquer um de vocês aqui, são todas as disciplinas que são de disciplinas técnicas científicas mesmo, né? Então, suponha, você tem lá os diagnósticos, né? Os diagnósticos para você fazer. E você vai partir de quais dados, né? Então, você vai ver lá, você da odonto, olha lá um dente e vê uma característica lá no dente, uma mancha, não sei das quantas, lá no raio-x. Se você parte do pressuposto, toda mancha dessa forma é sinal de cárie, certo? Aí você vai, então toda mancha que você vê daquele jeito é cárie. Mas alguém fala para você, algumas dessas manchas são apenas, aí agora eu não sei em termos da odontologia, entendeu? Pode ser apenas uma sombra, pode ser apenas uma outra coisa, ou pode ser uma coisa muito mais grave que isso, né? Pode ser um câncer. Você está entendendo? Ou seja, foi dado aí. Isso pode ser verdadeiro, pode ser falso. Agora, se a pessoa disse, algumas manchas dessas não são cáries, certo? Algumas manchas desse tipo de raio-x não é cárie. E aí, o que você pode concluir se a pessoa disse isso para você? Isso eu estou falando dentro do contexto da própria ciência que você estuda. Algumas manchas dessas não são cáries. Isso pode ser verdadeiro, isso pode ser falso. Né? Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Agora, beleza. Eu já disse para você, olha, algumas manchas dessas não são cáries. Eu estou dizendo isso é falso. Aí seu professor de dentística lá falou, oh, isso aí é falso. O que eu posso concluir com isso? Que toda mancha é cárie. Eu posso concluir de cara. Agora,
Se alguém diz para você, algumas dessas manchas que aparecem aí nesse raio-x não são cáries, isso é verdadeiro. O que você pode concluir com isso? Você pode concluir que nenhuma mancha seja cárie. Você pode concluir que alguma mancha seja cárie, mas você tem certeza que toda mancha é cárie, você tem certeza que pode dizer que isso é falso. Aí, colocar dentro do contexto pode ser difícil para a gente, porque a gente não conhece todos os assuntos. Mas a gente conhece todas. Agora, presta atenção, Vanessa, principalmente você que está falando disso várias vezes, e você, Karen. A estrutura, você vai dizer que é lógica ou não é lógica. A estrutura, meninos. O conteúdo vai depender do que você aprendeu e na ciência está estudando. Agora, a estrutura é comigo aqui na filosofia, ou se eu fosse um professor de informática também, a gente estudaria isso. Se eu fizesse matemática, também a gente estudaria isso. Então, não sei se isso já a gente tenta eliminar um pouco de ideia aí. Nós estamos estudando aqui a estrutura. Por isso eu falo para vocês, a regra. A regra, a regra. Não se preocupa com o conteúdo, se preocupa com a estrutura de como você formula suas ideias. Agora, vocês que é da odonto aí, toda mancha lá, aquela manchinha branca lá na raiz do dente, etc., lá no dente que você olha no raio-x, toda aquela mancha lá é cárie ou não? Ou pode ser outra coisa? Pessoal do odonto? Meninos, estão aí? Eu acho que não. O que mais que poderia ser? Dentro daquilo que você já sabe até agora. Uma infiltração. Infiltração. Infiltração, qual que é a diferença entre infiltração e cárie? Eu não sei. É tipo um abalo? É tipo uma lesão que dá no... É quando o dente perde o esmalte do dente, e aí... Ah, tá. Então aí não chegou a ser cárie, é só uma lesãozinha ali, né? Então, tá vendo? Isso, e a diferença é uma coisa específica, mas a estrutura, se eu disser que toda mancha é cárie, aí vai ser falso que alguma mancha não seja cárie. Né? Vai ser falso que nenhuma mancha seja cárie. Mas vai ser indeterminado que alguma mancha seja cárie. Né? É mais ou menos por aí. Então, eu queria que vocês olhassem mais a estrutura e a gente aprender mais nesse sentido assim de ver esse sentido, né? Agora, todo cachorro é vira-lata. Isso é verdadeiro. O qual delas vai ser falso? A contraditória, né? Vai ser sempre falsa. Certo? A subalterna vai ser verdadeira. Porque essa aqui é a mais fácil de analisar, né, gente? Porque se todo cachorro é vira-lata, isso é falso, então desculpa, é verdadeiro, então algum também vai ser. Se todo é, algum vai ser. Agora, a contrária, nenhum é, porque eu já disse que todo é, então nenhum é falso. São as particulares que é mais difícil da gente analisar. Com base nisso aqui, o que nós temos? Pode ser que, deixa eu anotar logo tudo, vou fazer conforme o método que a gente está fazendo. Pode ser que algum cachorro seja vira-lata, vou pôr sem hífen mesmo. E pode ser que todo cachorro seja vira-lata. Agora, não pode ser que nenhum cachorro vira-lata e também não pode ser que algum cachorro não seja vira-lata. Bom, só seguindo a regra, né? Vamos fazer mais uma de alguma dessas de
do tipo I, agora. De algum. Querem sugerir? Algumas vacinas são eficazes. Algumas vacinas são eficazes. Certo. Vamos para a subcontrária. Algumas vacinas não são eficazes. Ok. Agora é a subalterna. Toda vacina é eficaz. Toda vacina é eficaz. E a contraditória. Nenhuma vacina é eficaz. Eficaz. Beleza. Vamos colocar nos seus lugares aqui. Certo. E agora vamos fazer o julgamento. Então vamos lá. Vamos começar com ela sendo verdadeira. Vamos alterar a nossa ordem aqui. Algumas vacinas são eficazes. Isso é uma afirmação verdadeira, certo? Então, se algumas vacinas são verdadeiras, são eficazes, isso é verdadeiro, eu tenho razão suficiente. A pergunta é essa: eu tenho razão suficiente para dizer que algumas não são eficazes? Isso vai ser verdadeiro ou vai ser falso? Acho que indeterminado. Indeterminado. Pode ocorrer o fato, porque eu disse que algumas são. Então, pode ser que algumas não seja verdadeiro, e pode ser que algumas não seja falso. Vai depender da verificação, porque eu só me disse isso aqui. Agora, a subalterna, que toda vacina é eficaz, eu posso dizer? Sim. Indeterminado também. Algumas são eficazes. Agora, todas podem de fato serem verdadeiras, mas podem ser falsas também. Tem que verificar. Agora, a contraditória, eu tenho que verificar alguma coisa? Ou eu tenho certeza de alguma coisa? Tem certeza. Eu tenho certeza que ela é falsa, certo? Isso quer dizer que não pode ser que nenhuma vacina seja eficaz, porque alguma entendeu? Então não pode ser que nenhuma seja eficaz. Agora, pode ser que algumas vacinas sejam eficazes, pode ser que toda vacina seja eficaz e pode ser que algumas vacinas sejam eficazes. Certo? Agora vamos falsear ela aqui. Aí eu só queria, assim, mais respondendo, não só marcando, mas respondendo a Vanessa e a Karen que comentaram, né? Mas no sentido, assim, de que, para a gente, analisando a estrutura, não importa o conteúdo, de novo, repetindo, né? Então, ou seja, só vou falsear e ver que uma frase nesse tipo a gente pensa dessa forma, né? A gente tem que verificar dessa forma. Como aqui. Vamos falsear.
Aí a pessoa falou, algumas vacinas são eficazes. Isso é falso. Então, se isso é falso, é também falso, sabe? Por força da afirmação. Eu estou te afirmando que é falso que algumas sejam eficazes. Então, tem que ser falso também que todas sejam eficazes. E eu não tenho dúvida. Se algumas não são, é falso também que todas são. Né? E o que é mais que a gente pode definir aqui? A contraditória vai ser sempre verdadeira, né? A contraditória é verdadeira. E a subcontrária? A subcontrária vai ser verdadeira, porque algumas não são. Se você diz que algumas são eficazes, é falso, então vai ser verdadeiro que algumas não são. Aí, com isso, nós temos o pode ser que... pode ser que algumas vacinas sejam eficazes? Pode ser, ô Lucas? Sim. Não, não pode, Lucas. Olha aqui, ó. Algumas vacinas são eficazes. Pode ser que... E é falso. Pode ser que algumas vacinas sejam eficazes? Viu aqui? Aham. Entendeu? Não pode ser, porque o enunciado já disse que não pode ser. A gente vem para cá. Então, não pode ser. Pode ser que toda vacina seja eficaz? Para mim, isso aí ela era indeterminada, não? Não, quando é falso aqui, não é determinado, não. Porque eu já disse para você, olha, algumas são eficazes. Isso é falso. Certo? Então, se todas são eficazes, também vai ser falso. Peraí, deixa eu só... Não pode ser que algumas... Isso aqui está falso, certo? E também é falso que todas sejam. E vai ser verdadeiro que alguma e que nenhuma não seja. Então, toda é falso. Também não pode ser. Não pode ser que toda vacina seja eficaz. Eu sei que algumas vacinas não são eficazes, é verdadeiro, Sim, pela tabela aqui. Mas se sim. fosse para mim pensar, eu colocaria indeterminado, igual o Lucas falou. Assim, quando eu vi, eu achei que era indeterminado. Só que a hora que eu olhei na tabela aqui, como é uma regrinha, e aí eu vi que não é. Mas para mim pensar, eu achei que fosse também. É porque algumas vacinas não são eficazes. Se algumas vacinas não são eficazes, ela é verdadeira, então quer dizer que pode ser que alguma vacina ela seja eficaz. Por isso que eu seria indeterminada para Tá, mim. mas você está analisando a frase, tá analisando outra frase aí. Olha, a frase é algumas são eficazes. Certo? Algumas são eficazes. A subcontrária dela é algumas não são eficazes. Entendeu? Então, se eu já disse para você aqui, olha, algumas são eficazes, isso é falso. Isso significa que algumas não são eficazes. Tá acompanhando agora, meninos? A pessoa foi e disse: algumas vacinas são eficazes. Isso é um enunciado falso. Então eu concluo na hora que verdadeiro é que algumas não são eficazes, que é a É subcontrária. porque ela é do tipo O, né? Não, a que nós estamos analisando é do tipo I. Pois E é, eu tô aí falando, algumas vacinas não são eficazes, ela é do é do tipo tipo O. O. Isso, aham. Agora, algumas vacinas não são eficazes. Isso é um enunciado falso. Então, vai forçar a falsidade também do tipo A, que toda vacina é eficaz. E vai forçar ser verdadeira contraditória, que toda vacina é eficaz. Então, pode ser que algumas vacinas
algumas vacinas não sejam eficazes, pode ser que nenhuma vacina seja eficaz. Agora, não pode ser que esse aqui sai. Não pode ser que algumas vacinas sejam eficazes, que já foi dito aqui, e não pode ser que toda vacina seja eficaz. Mas fica assim, gente, seguindo a regra só e analisa pela regra, né? E pela estrutura. Aí, quando vocês estiverem tratando as suas ciências mesmo, né? Os seus entendimentos sobre dentes, sobre tratamento de medicação, sobre traumas e psicopatias e formulação de remédios e cálculos de estruturas, aí vocês analisam pela qualidade, né? Pela qualidade da informação que foi feita ali. Tá bom por hoje, meninos? Tá ótimo, professor. Certo. Então, vamos lendo a regrinha, a estrutura, e depois... No futuro vai ficar claríssimo isso para todo mundo. E, Vanessa, eu tive dificuldade, sim, como todos os outros meus colegas também, né? Mas um dia a gente aprende, né? Um dia a gente aprende. O professor, Nossa. foi um espanto para mim Boa. falar que filosofia tem uma matéria, assim, no meu entendimento, difícil de entender, porque quando eu estava no colegial, eu era apaixonada por filosofia. Filosofia e geografia. Pois é. A gente trabalha esse conteúdo no primeiro ano do ensino médio. E para falar a verdade para vocês, a mesma tarefa que eu faço lá no primeiro ano do ensino médio, eu estou fazendo aqui com vocês, tá? E a dificuldade tem, normal. Eu não tive, professor, essa matéria. Não sei se é porque já tem 14 anos, deixa eu pensar, tem 14 anos que eu saí do ensino médio, então não tem lembrança. Não, mas depende muito do professor que trabalha, essas coisas assim, sabe? Que tem professor também que não sabe essa matéria. Ele não vai trabalhar o que ele não sabe, né? Ele pula. Acontece. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Até quinta-feira. Boa noite, Então, boa noite, até quinta. Obrigada. Até quinta.